Oi pessoal, tudo bom? Tô aqui de volta para gravar um vídeo sobre os exames que eu tive que fazer antes de pegar os laudos para bariátrica. Eu também quero falar de como que a gente pega os laudos e o que eles têm que ter, e também de como é a perícia para poder fazer a cirurgia. Primeira visita que eu fiz na cirurgia, eu já saí com todas as solicitações de exames que seriam necessários para poder fazer a cirurgia. 80% dos meus exames eu fiz durante as minhas férias, que foi quando eu comecei a pensar mais seriamente em fazer a cirurgia, mas eu ainda, como eu falei no outro vídeo, eu não estava 100% decidida. Quais foram os exames? Vou falar um de cada vez e vou descrever mais ou menos como que é cada um. Teve a prova de função pulmonar, é aquele exame que você tem que ficar soprando. Então você vai, é uma fisioterapeuta que faz esse exame, tem um bocal ligado num computador e você vai assoprando de acordo com a indicação da fisioterapeuta. E aí ela vai analisar tudo isso e fazer o laudo desse exame depois. Demora menos de uma semana para ficar pronto. Bioimpedância. Quem fez esse exame foi a nutricionista. É um exame, na verdade, que antigamente era feito com aquela garrinha de pegar as dobrinhas, esqueci o nome. E esse daí é muito mais rápido. É tipo, eu deitei na maca, ela colocou os eletrodos, passou 30 segundos e acabou o exame. É um exame para saber quanto que você tem de massa magra, quanto que você tem de gordura, saber quanto de água que tem, super rapidinho. Fiz também um ecocardiograma, como se fosse um ultrassom. E aí eles vão fazendo, tá, aqui por aqui assim, embaixo, do lado, tal. E pronto, aí é um médico que faz e ele já dá o laudo certinho. Demora também menos de uma semana para ficar pronto. Fiz o ultrassom total da barriga. Esse ultrassom total do abdômen, né, que eles chamam, é para verificar se tem cálculo na vesícula, para ver se tem gordura no fígado, esse tipo de coisa. No meu, graças a Deus, estava tudo limpinho, não tinha nenhum problema. Fiz o ultrassom com Doppler das pernas. Primeiro você faz deitada, ele passa lá o aparelho do ultrassom, depois você sobe num palquinho, né, que acho que é para fazer pressão mesmo, a pressão normal que o nosso corpo faz sobre as pernas, e aí ele vai passando tal, e apertando para ver se a sua circulação, se o sangue tá passando certinho. E no meu apareceu uma varize. Então, fiz também raio-x do tórax, também para, não sei para que serve isso na verdade, mas eu fiz, os médicos olharam. Exame de urina, exame de fezes, exame de sangue, e assim, o de sangue um monte de coisa, né, que olha, né, glicose, colesterol, triglicérides, hemograma, ver as funções do rim, do fígado, ver se você tá com anemia, ver se você tem HIV, ver a vitamina D, ver como que tá a tireoide. Então várias funções nesse exame de sangue, foram vários tubinhos, mas normal, o exame de sangue todo mundo sabe como faz. Eu tive que fazer um exame pro cardiologista que não é praxe fazer, mas eu fiz porque antes de eu começar o meu processo da cirurgia, eu tive um mal-estar, assim. Depois ficou concluído que foi meio como se fosse um pânico, assim. Mas como o meu coração, tipo, eu senti meu coração muito acelerado, tal, é como se fosse um ataque de pânico. Ele pediu para fazer esse exame só por desencargo. Ele chama cintilografia com corte do miocárdio, algo assim. E aí esse exame leva mais ou menos umas 5 horas para fazer. Então chega lá no hospital de jejum, aí eles fazem uma preparação, né, colocam vários eletrodos, tal. Aí você tem que comer várias coisas que eles falam que são mais gordurosas. Então come queijo polenguinho, toma leite, come salgadinho, bem gorduroso mesmo, que é pro contraste pegar. E aí depois você tem que ficar tomando água com gás e andando, que é para dilatar o estômago também. E ele sair do meio do coração, perto do coração, alguma coisa assim. Depois aí você passa pelo aparelho como se fosse uma ressonância. E depois disso come de novo e tem um teste ergométrico.
Aí depois faz as imagens de novo, depois dessa sobrecarga do coração. E aí também deu tudo certo. Realmente o que eu tive foi só um ciricutico normal. E fiz a endoscopia, a famigerada endoscopia. Eu já tinha feito 2 endoscopias antes. A primeira e a segunda eu fiz em laboratório, eu não fiz em hospital. A primeira endoscopia, eu acordei no final. Então, assim, eles estavam tirando a câmera de dentro do meu esôfago e eu acordei. Aí eu só ouvi eles falando, ah, tá tudo bem e tal, e aí eu dormi de novo. E a segunda eu não dormi. Eu senti durante o tempo todo, eu tava totalmente grogue, mas eu não dormi. Agora, essa endoscopia que eu fiz pra cirurgia foi a melhor de todas, porque eu não vi nada, nada. Eu cheguei no hospital, eles me deram um anestésico pra garganta, depois eu fui pra salinha lá onde tem que ficar, fui pra um centro cirúrgico, e nesse centro cirúrgico que foi feita a endoscopia. Eu nem vi o médico, não vi nada. Eles me deram, apaguei, só acordei de volta na sala de recuperação. Foi super tranquilo. A melhor endoscopia de todas. A minha dica, nesse caso da endoscopia, para quem tem medo, é faça num hospital, não faça num laboratório, porque além de ter limite de peso, né, então se você tá muito acima do peso, o laboratório nem vai fazer. No hospital tem mais estrutura e não sei, acho que eu fiquei mais confiante, porque eu fiz a endoscopia no hospital que eu operei, então acho que me deu mais confiança ainda de que ia dar tudo certo. Os exames que não foram solicitados para mim, mas que eu vejo algumas pessoas fazendo para poder fazer cirurgias, é a polissonografia, que na verdade é para diagnosticar se tem apneia ou algum problema respiratório durante o sono, e a colonoscopia, que é a endoscopia, só que por, né, outros locais. Então demorou mais ou menos 1 mês e meio, menos até, para eu fazer todos os exames. E comecei a retornar nos médicos. Então primeiro eu fui na nutricionista. Na nutricionista, na verdade, ela ia olhar só a bioimpedância. Aí a nutricionista, na verdade, ela dá um relatório. Ela coloca o seu peso, sua altura, se você tem comorbidades. Ela olhou, mentiu, ela olhou os exames de sangue. Se você tem alguma comorbidade, o seu IMC e tal, e põe lá um relatório. Depois eu fui no cardiologista com todos os exames que a cirurgiã tinha pedido e o que ele tinha pedido, então foram 2 consultas no cardiologista. Essa segunda consulta ele olhou todos os exames, tal, viu que tinha varize e tal, fez o laudo e recomendou isso, mas isso eu acho que é prático para todo mundo, o uso de Clexane e de meias. Depois eu voltei na endócrino, a endócrino olhou tudo, ela já me acompanhava há bastante tempo, aí ela escreveu o laudo normal. A última que eu fui, depois de posse de todos esses laudos e de todos os exames, foi a cirurgiã, e aí a gente marcou a data. Tem um teste também que tem que fazer, que eles colocam, é como se fosse um termo de consentimento, eles colocam tudo que pode dar errado na cirurgia, e aí você faz um teste para ver se você compreendeu, né? Aí esse teste ela tinha me dado quando ela me deu as solicitações dos exames, então eu fiz tudo, li também isso antes de ir para a consulta final com ela, e fiz o teste e ela verificou, tal, tirou algumas dúvidas que eu tinha e assinou lá como termo de consentimento. Saí da consulta e fui no posto de enfermagem para entregar, então já tinha assim guia de internação, todas essas coisas mais burocráticas ela já me deu nessa consulta. Aí com isso eu comecei a ligar no Bradesco para agendar a minha perícia, então eles já sabiam por causa desses documentos que eu entreguei no hospital. Aí eu agendei a perícia, tipo, demorou 2 semanas. Aí a perícia, assim, é uma médica do Bradesco, do convênio. Então você vai lá, de posse de todos os seus exames, e tem que ter uma cópia dos seus exames, que eu esqueci daqui, só não fiz a cópia. Mas tem que ir com a cópia. Mas a médica que fez a minha perícia, ela era super boazinha, então ela olhou tudo, conversou comigo, perguntou desde quando que eu tinha problemas com peso,
há quanto tempo que eu tava com esse mesmo peso. E aí ela começou a ler os laudos. O único laudo que ela implicou foi o laudo do psicólogo, porque o psicólogo faz uma descrição do que vocês têm conversado nas sessões. Pelo menos foi assim comigo, tá? Ela começou a ler e tal, só que assim, no final ele escreveu, é necessário continuar acompanhando. O que ele quis dizer é assim, depois da cirurgia não vai abandonar o psicólogo, continue fazendo a terapia, porque aí vai mudar muita coisa. Só que lá ela falou assim, ó, eu entendi isso, só que talvez o cara lá, o auditor do convênio, possa pegar no pé. Aí a única coisa que ele falou, que ele escreveu foi, é recomendável continuar com a terapia após a cirurgia. Então lá estava escrito realmente que era para eu fazer a cirurgia. Outra dica que eu dou é que os laudos, eles têm que estar bem claro que você vai fazer a cirurgia. Depois disso, depois que eu passei pela perícia, ela falou, ó, leva mais ou menos 5 dias úteis para você ficar sabendo. Aí, assim, na última vez que eu liguei, foi depois de uns 5 dias, eles falaram, ah, não, já tá aprovada, já foi mandada a documentação pro hospital, tá tudo certo. E aí foi isso. Aí depois disso eu comecei a esperar a data da cirurgia, que foram mais ou menos umas 2 semanas depois que foi aprovado pelo convênio. Então é isso, pessoal. Espero que esse relato tenha ajudado alguém. E depois eu volto para falar mais sobre a véspera da cirurgia, o dia da cirurgia e o meu período de internação, tá bom? Tchau!